Boa noite a todos. Prazer, eu sou a Mari Pires. Hoje nós vamos estar aqui com o Dr. Francisco. Boa noite, Dr. Francisco. É um Boa noite, prazer Mari. falar com Muito o obrigado senhor. pelo convite. Imagina, obrigado, senhor, por estar aqui com a gente, por falar um pouquinho do seu trabalho, de como fica a autoestima das mulheres, né, após o câncer, principalmente o câncer de colo de útero, né? Com certeza, isso aí não só o câncer de colo de útero, mas todos os tipos de cânceres afetam a autoestima de qualquer pessoa, muito mais as mulheres, porque as mulheres têm que apresentar uma beleza para todos e que acaba cobrando demais de mulher, que eu acho isso muito ruim. Pois é. Nós mulheres, né, sabemos como é isso, principalmente quando se trata dos cabelos, né, doutor Francisco, que para o Eu não homem posso já é falar muito de difícil. cabelo, não, viu? Para o homem já é um pouco difícil, para a mulher, então, principalmente, né? A gente lidar com essas situações. Mas fala um pouquinho para a gente como que quais são os sintomas do câncer de colo de útero, qual a idade que ele começa a aparecer. Cara, e principalmente é importante a gente entender que o câncer de colo de útero, infelizmente, ele não dá muita sintomatologia. Quando você começa a ter sintomas do câncer de colo de útero, que seriam o quê? Sangramentos e dores pélvicas, esse câncer normalmente ele já está mais avançado. Os cânceres iniciais de colo de útero, eles devem, são constatados no exame de preventivo, que se faz todo ano, ou se deveria fazer todo ano, através de citologia oncótica e, muitas vezes, colposcopia. Quando você tem uma sintomatologia que é de sangramento pós-relação, ou mesmo sangramento espontâneo, você já tem um avançar desse câncer, né? Então, você já está normalmente acima do estadio 2. Acima do estadio 2B, normalmente, o tratamento ele já não consiste mais em somente fazer uma cirurgia, mas normalmente se fazer radioquimioterapia e braquiterapia muitas vezes. Isso atrapalha muito a qualidade de vida da paciente daí para frente, e também atrapalha posteriormente a vida sexual dessa paciente. Então, o que mais importante é nós fazermos um tratamento, um diagnóstico precoce desse câncer de colo de útero. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender, o câncer de colo de útero, ele aparece por quê? Em 98,5% das vezes, o câncer de colo de útero é originado do colo do útero mesmo e vem em decorrência de uma infecção do HPV, ou do papiloma vírus humano, em que hoje nós temos, através de vacinas, que podem ser fornecidas tanto para as meninas quanto para os meninos, que até algum tempo atrás era só para as meninas. Essa vacina você encontra gratuitamente nos postos de saúde, na faixa etária que o Ministério da Saúde preconiza, e que impedem que você contraia um vírus que tenha uma tendência a poder formar cânceres. A gente tem que lembrar que esse HPV ele não forma só câncer de colo de útero, ele pode ter câncer de vagina, câncer de vulva, câncer de reto, câncer de boca e câncer de orofaringe. Tá? Isso não só nas meninas, quanto nos meninos também. Os meninos têm também câncer do pênis. Só para lembrar os homens, o câncer de pênis do homem, muitas vezes você tem que amputar o pênis, tá? Então, se você tem alguma coisa, vai atrás. Nas Porque meninas, geralmente o homem, né, doutor Francisco, ele acha que, né, não vou me cuidar, não gosto de usar o preservativo,
né? É, Ah, infelizmente, o homem ele é um bicho que você não consegue fazer com que ele entenda algumas coisas, né? Evidentemente sim. que não é só o homem, porque as mulheradas também são tudo teimosas, né? Tem Principalmente também, a tem minha as esposa teimosas. que está passando aqui, ó. Mas nós homens, nós temos muita dificuldade de procurar ajuda, muita dificuldade de ir ao médico. Infelizmente, isso é muito ruim para a saúde masculina. Porque o homem, além de procurar ajuda por causa de, muitas vezes, alterações e lesões na região da glande, principalmente do pênis, a partir dos 40 anos, deve-se, com certeza, ir para ver a parte do câncer de próstata, né? Então, isso é muito Sim, importante. A mulher, o câncer de colo de útero, então, ele fica escondido muitas vezes. Porque o câncer de colo de útero inicial, ele não aparece, porque ele não fica com o colo para fora da vagina da mulher, fica lá dentro. O homem fica sim, com o pênis para fora. Então, isso a gente consegue visualizar. sim. A paciente com câncer de colo de útero, de um colo de útero normal, até o momento que ela adquire esse câncer, esse HPV, e que ela tem uma propensão a desenvolver esse câncer, por Uhum. muitas vezes ter uma imunidade diminuída, pode demorar até 6, 7 anos para haver essa transformação. Então, esse período de 6, 7 anos é o período em que nós temos para fazer o diagnóstico precoce, que é o Uhum. período em que você deve fazer o preventivo para você diagnosticar isso precocemente. Sim, Com o diagnóstico precoce, você consegue, através de atitudes, de ações, impedir que esse câncer vá para frente. Tá? Então, isso é muito importante as pacientes entenderem qual é o motivo da realização do preventivo. O uhum. preventivo não é para evitar que você contraia o HPV, nem evitar que você tenha câncer de colo de útero. É para você fazer o diagnóstico precoce ou o diagnóstico antes de aparecer o colo do útero, o câncer de colo de útero. Então, isso é extremamente importante. Porque depois que você tiver o câncer de colo de útero, dependendo do estágio que você tiver, os tratamentos são cada vez mais rigorosos e cada vez mais chatos de serem realizados, né? Então, Agressivos, né, doutor mais Francisco? agressivos, com certeza. De cirurgias mutilantes, muitas vezes, até mesmo a braquiterapia e a radioterapia e a quimioterapia. A Uhum. radioterapia é aquela emissão de raio-x que se faz pelo abdômen. A braquiterapia é quando você coloca um tipo de um molde dentro da vagina da paciente para você irradiar essa região, principalmente do fundo vaginal. A Sim. quimioterapia é uma medicação que é realizada endovenosa. Muitas vezes essa quimioterapia, dependendo do tipo de quimioterapia que vai ser realizada e da dose, ela vai afetar, inclusive, o crescimento e também a queda do cabelo, que você me perguntou. Porque o que Sim. acontece? Para que serve a quimioterapia? A quimioterapia, o intuito dela é impedir que aquelas células cancerígenas se dividam. Então, elas parem de se dividir e elas morram. Só que a quimioterapia, ela não atua só nas células doentes, ela não consegue fazer essa diferenciação. Ela vai atuar nas células normais também do nosso organismo. E as células do nosso cabelo, do couro cabeludo, são células que se dividem muito para poder formar e crescer o cabelo, não é isso? Se Isso. você está dando uma medicação para impedir que elas se dividam e elas se cresçam, você para de crescer o cabelo e o cabelo automaticamente cai. Então, isso é o motivo pelo qual a paciente tem queda de cabelo. Ah, mas por que tem paciente que não tem? Depende da dose e depende do tipo de medicação e da ação que essa medicação vai ter na região do couro cabeludo. Mas é uma Uhum. explicação simples de se dar. E depois que a paciente para de utilizar essa quimioterapia, depois de alguns meses, esse cabelo começa a crescer. Quando que começa a cair esse cabelo? Normalmente de 3 a 4, da terceira ou quarta aplicação de quimioterapia, você já começa a perceber uma queda muito importante do cabelo. Tá? Uhum. Depois que você para de utilizar a quimioterapia,
é praticamente automático que o seu cabelo comece a crescer, devagar, evidentemente, porque caiu, porque você não tem mais aquela inibição da duplicação da célula, da formação de novas células do couro cabeludo. Essa é a explicação para a queda de cabelo. Entendi. E, doutor Francisco, qual é o período em que a mulher já pode pensar em colocar o cabelo? Tem algum período? Ou Colocar o quê? pós-quimioterapia, colocar os Uma peruca? apliques, O aplique? ou até mesmo... A partir do momento que ela quiser. Não existe uma contraindicação de você colocar um aplique, ou você colocar a própria peruca, ou mesmo aquelas umas que vocês grudam na cabeça da paciente. A prótese. Isso. Não tem problema nenhum, porque não vai interferir na quimioterapia nem na radioterapia. Então, isso aí depende muito da própria paciente e depende do desejo dela. Depende se ela está se sentindo mal sem o cabelo e que isso vai melhorar a sua autoestima, é muito importante. Outra coisa, a autoestima é importante para o tratamento de câncer? Não interessa o câncer? É muito importante. Porque a partir do momento que a paciente está bem com ela mesma e tem uma autoestima boa, ela tem forças psicológicas, principalmente, de ir atrás do tratamento. A coisa muito ruim que se existe é a paciente que está fazendo um tratamento quimioterápico ou um tratamento que vai fazer um tratamento cirúrgico, ela se entregar. Se ela se entregar, é muito difícil de você recuperar. Por isso que a autoestima é extremamente importante. E da mulher, principalmente, por quê? Porque o cabelo molda o rosto da mulher. Isso para as mulheres é muito importante. Para minha cara, não adianta você botar cabelo ou não botar cabelo, vai ser feio do mesmo jeito. Então, não. O doutor Francisco. E os homens também, né? Porque ainda tem para o homem tudo bem lidar com a situação de raspar a cabeça, ou, né, após o câncer, ou até mesmo a químio, e até não divulga muito, né? Mas o homem também pode usar peruca, pode usar evidentemente que prótese, sim. vai ser legal também, igual o senhor está falando, para autoestima, para se olhar, né? Não E se tenha ver nem bem. dúvida. Não tem nem dúvida. O homem também é a mesma coisa em relação à mulher, não muda nada. A única coisa é que o homem é mais teimoso, né? É cabeça dura, não procura ajuda, né? Ele não pede ajuda para a esposa, ele não pede ajuda para o médico, ele fica batendo cabeça. Então, o homem é um bicho mais complicado de você lidar, apesar de vocês acharem que é a mulher. Não é, não. Né? A mulher, se você conversa com ela e você explica para ela o que ela tem, o que precisa ser feito, tá? O que dá para ser feito, ela topa na hora. Eu tenho muita dificuldade, muitas vezes, em pacientes com câncer de mama masculino, de você falar o que vai ser feito de tratamento e o que precisa ser feito. É muito difícil eles aceitarem isso. Explica um pouquinho para a gente, doutor Francisco, a respeito desse câncer, porque, assim, se fala mais com relação ao câncer de mama feminino, né? Muitas pessoas até não sabem, né, que isso pode ocorrer. O né? homem pode ter câncer de mama, sim, senhora. Evidentemente que é mais raro, é mais raro. Só que, infelizmente, quando você faz o diagnóstico de câncer de mama masculino, normalmente esse câncer ele já está bem avançado. Por quê? Porque o homem praticamente não tem mama. Quando esse nódulo aparece na mama do homem, já é um nódulo bem visível e que muitas vezes pode estar fazendo até lesão já na pele. Quando você tem um câncer de mama com lesão de pele, já é um estadio 4. Já é um estadio bem avançado. E ele também faz metástase na região da axila mais facilmente do que na mulher. Então, isso é muito importante. Então, por isso que o homem precisa também fazer o autoexame. Tá? Não é só a mulher que precisa fazer o autoexame, o homem também precisa fazer. E se ele detectar qualquer alteração na mama, qualquer nódulo na mama, tem que procurar o médico.
tem que muitas vezes fazer biópsia desse nódulo para saber se é um câncer. Pois é, e então, eu mesmo não sabia que existia câncer de mama em homem, né? E acho Tem. que muitas pessoas, até, não sei se eu sou leiga, até me perdoa, mas realmente eu não sabia. E acredito que muitos homens também não saibam, né? Muitos não sabem. Muitos E homens muitas, não como sabem. você, muitas mulheres não sabem e os homens também não sabem. Infelizmente, Sim, isso acontece demais. pois é, porque a gente até pega no pé, né? Deles aqui para se cuidar também, ou para Uma até. coisa que eu comentei hoje, inclusive com uma paciente que foi no meu consultório comigo, ela tem endometriose. Você sabia que homem pode ter endometriose? Não, não sabia. Explica para a Pois gente é, também, fala um pouquinho para a pode gente a ter respeito. endometriose, sim. Porque a endometriose é o aparecimento de células que são semelhantes ou iguais ao endométrio fora do útero. Aí você vai perguntar para Uhum, mim, vai fazer, o homem não tem útero. Sim. sim. Só que existem células em todos os nossos organismos, tanto do homem quanto da mulher, que são totipotentes. São células que podem se dividir em qualquer coisa, qualquer célula. Existe na região da pelve, principalmente, o que a gente chama de uma metaplasia celômica, é a transformação de células, muitas vezes em endométrio. E essas células em endométrio, se o homem tiver um organismo mais estrogênico, o que eu quero dizer? Se ele tiver mais estrogênio do que normalmente deveria ter, ele pode ter a formação dessas células e essas células progredirem. Por que que o homem pode ter mais estrogênio? Por um problema, por exemplo, do fígado, metabolismo de algumas proteínas, e também a própria Uhum, ingestão de medicações à base de estrogênio e alimentos. E alimentos que uhum, podem transformar algumas substâncias em substâncias estrogênicas. Então, o homem fica no meio também estrogênico para essas células e vão progredindo. Evidentemente que isso é uma coisa que acontece raramente. sim. Existem poucos casos na literatura, mas existem. Tá? E É principalmente, para ficar alerta, né? principalmente porque nós temos hoje na nossa alimentação e no nosso dia a dia alimentos que têm muito estrogênio. E por isso que aumentou a quantidade de mioma nas pacientes, aumentou a quantidade de endometriose, aumenta a quantidade de alteração mamária. O Uhum, estrogênio não tem nada a ver com câncer de colo de útero, isso é bom que as uhum, pacientes entendam. O colo do útero não, pode ter a ver com câncer de endométrio ou câncer de uhum. ovário, mas de colo de útero não tem nada a ver o estrogênio. Entendi. Doutor Francisco, fala para a gente um pouquinho a respeito dessa cirurgia que o senhor faz, que é uma novidade, né? Que Cirurgia até acho que robótica? Isso! Explica para a gente um pouquinho dessa novidade. A cirurgia robótica, na realidade, o que, que é? A cirurgia laparoscópica, que hoje é muito difundida, que é aquela Uhum. cirurgia que o pessoal fala que é a cirurgia laser dos furinhos. Aqui laser não tem nada, tá? É só dos furinhos. É Aham. simplesmente que foi acoplado a essas cirurgias laparoscópicas um robô. Esse Uhum. robô, ele consegue controlar os braços da cirurgia laparoscópica com muito mais precisão, sem tremor e com imagens em HD, 4K e Full HD, e também imagens em 3D. Então, você vê uma realidade na cirurgia. A cirurgia fica muito mais palatável, vamos dizer isso. E outra coisa, Aham. o médico ele tem uma ergonomia na cirurgia robótica muito melhor do que na cirurgia laparoscópica. Cirurgia laparoscópica, você fica em pé do lado da paciente, muitas vezes fazendo cada movimento anti-anatômico.
Você termina uma cirurgia, muitas vezes, de 6, 7 horas, que parece que você levou uma surra. Sim. A cirurgia robótica, você fica sentado num console, como se você estivesse jogando um videogame. Ah, mas é o robô que opera? Não, o robô não opera. Quem opera é o médico. O médico é que mexe, entre aspas, o joystick, que o pessoal comenta, e que esse movimento é feito dentro do abdômen da paciente por esses braços robóticos. Então, a precisão é muito maior dessas cirurgias, e as alterações que você pode desfazer são muito melhor e mais factíveis de serem realizadas. Então, não tenha nem dúvida que hoje a cirurgia robótica é uma técnica de cirurgia que veio primeiro para ficar, tá? Isso a gente já está vendo claramente isso. Para cirurgias mais complexas, a cirurgia robótica é extremamente confiável e é extremamente indicado hoje em dia. Tanto que a cirurgia robótica ela fez mais sucesso, ela começou a fazer mais sucesso por qual cirurgia? Pela cirurgia de prostatectomia, que é a retirada de próstata de um homem com câncer de próstata. Por quê? Porque a gente sabe que quando você vai tirar o câncer de próstata, fazer uma cirurgia de prostatectomia radical, você tem um risco muito grande de ter lesões de inervações ali na região pélvica. E a gente sabe que essas inervações na região pélvica, eles podem causar o quê para o homem? Impotência. O homem não consegue ter ereção e não consegue automaticamente ter relação com a parceira. Você sabe que homem, quando fala em potência, ele fica desesperado, né? Sim. Ele gasta qualquer dinheiro que ele tiver e o que ele não tiver para ele não ter nenhum problema, né? Por isso que o robô, estou brincando, lógico. Por isso que o robô é muito utilizado na urologia. Mas hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, pacientes com câncer de endométrio, por exemplo, 98,5% das pacientes nos Estados Unidos são operadas por robô. Por quê? Porque é muito mais específica, muito mais detalhado a cirurgia, com muito menos problemas. Evidentemente que qualquer cirurgia, você tem riscos de complicações, riscos de sangramento, riscos de infecções, isso não tenha dúvida. Mas a cirurgia robótica consegue diminuir muito esses riscos. Tá? Então, depois da cirurgia de próstata, nos Estados Unidos, atualmente, hoje, a cirurgia de câncer de endométrio, ele é o terceiro ou quarto mais cirurgia realizada no momento nos Estados Unidos. No Brasil, nós ainda, infelizmente, temos poucos robôs em comparação com a população do nosso Brasil, e essa técnica ainda é muito menos difundida. Então, no Brasil ainda, nós temos muita realização dessas cirurgias, principalmente de câncer de endométrio, ainda por cirurgia aberta. Nem a cirurgia laparoscópica ainda não é tão difundida quanto deveria ser. Mas por quê? Porque é falta de treinamento. Você só consegue ter uma difusão dessa técnica, tanto de laparoscopia quanto de robótica, quando você institui esses treinamentos dentro das nossas residências. E, infelizmente, as nossas residências ainda não têm esse quadro de profissionais para fazer o treinamento de residentes. E, infelizmente, por isso nós estamos ainda um pouco para trás. Entendi. E, doutor, essa cirurgia, como que é? Plano de saúde já cobre? É somente particular? Como que... O que a gente tem ainda, evidentemente que não tem nenhum plano que cubra totalmente essa cirurgia. O que está acontecendo, muitas vezes, em determinados hospitais, é que o plano de saúde cobre uma parte da cirurgia, tá? E a paciente arca com a outra parte, tá? Para poder realizar as cirurgias. A paciente daí arcaria com alguns custos do hospital, alguns custos de aluguel
do próprio robô e dos materiais, que são materiais totalmente diferentes dos materiais laparoscópicos e dos materiais abertos. Tá?